Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o mais novo canal do YouTube, Serial Crimes. Aqui você vai ter acesso a todas as notícias, histórias e informações de crimes, histórias paranormais, ufológicas, enfim, você vai ter acesso a todos os detalhes dos mais misteriosos crimes de todo mundo. E hoje eu vim trazer aqui para você um crime que chocou todo mundo no ano de 2013. Imagine você conviver com uma pessoa que você confia e acredita dentro da sua própria casa, o seu filho, e o seu filho ser capaz de acabar com a sua própria vida. Mas não foi só isso. Ele fez muito mais do que simplesmente dar o fim na vida de seu próprio pai. Meu nome é Daniele Vendramini e hoje eu trouxe uma história que ocorreu na Inglaterra em 2013. Nathan Robinson tinha 28 anos quando matou e esquartejou seu próprio pai. E além disso, ele fez algo que a gente não consegue imaginar. Uma coisa que está fora do pensamento humano. Mas, antes de iniciar essa história, é claro que fica aqui o meu pedido para que você se inscreva no canal. Como eu disse, nosso canal é o mais novo canal aqui do YouTube. Que vocês se inscrevam, que compartilhem bastante e comentem bastante sobre esses crimes que muitos nem ousam pensar, mas que são completamente reais. Então, pessoal, fica aqui meu pedido, antes da gente iniciar essa história macabra, que vocês se inscrevam aqui para que nosso canal cresça bastante, tá bom? Esse crime brutal e insano aconteceu na Inglaterra, no condado de Dorset, sul do país. Nathan Robinson matou e esquartejou o pai. E além disso, ele foi capaz de guardar os restos mortais em caixas de plástico e usou esses objetos macabros como móvel de televisão. Agora eu pergunto a vocês, quem sabe dizer o motivo desse assassinato? Dinheiro. Isso mesmo. Foi apenas por uma discussão relacionada a dinheiro. Então, por uma simples discussão, Robinson resolveu não só matar, mas esquartejar o corpo do pai e guardá-lo em caixas plásticas. Robinson, ele usou um canivete suíço, um serrote e uma serra para cortar o cadáver do pai, que tinha 48 anos de idade. Os dois dividiam um apartamento na Inglaterra. E o mais inacreditável, talvez não o mais inacreditável, porque o mais inacreditável foi o que aconteceu, na verdade, de você utilizar os restos mortais de um familiar para fazer um móvel para sua casa, foi que, ao ser pego e ao ser preso, ele diz não ter culpa. Ele alega ter sido apenas um surto do momento, ele não estava são naquele momento, então ele praticou a atrocidade que fez. E aí fica tudo muito simples, não é? Você tem a desculpa que você não estava raciocinando naquele momento, você não estava são, então você fez um crime praticamente bárbaro. No dia do crime, um vizinho do andar de baixo ouviu uma discussão acalorada entre Robinson e seu pai Spiley. Tudo girando em torno de dinheiro. O pai gritava: "Até quando eu vou ter que te sustentar? Não posso mais te sustentar." E aquela discussão foi aumentando e aumentando. Alguns dias depois, esse mesmo vizinho começou a perceber um líquido rosa escorrendo do teto do seu banheiro. Algum tempo depois, após a prisão de Robinson, os investigadores
falaram que esse líquido rosa era sangue diluído em produtos de limpeza. Mas desde o dia do assassinato até o dia que souberam da morte do pai de Robinson, não foi tão rápido assim. Demorou aí um tempo. Após o assassinato, Robinson escreveu uma lista de tarefas, pagou aluguel, alugou um equipamento de limpeza e enviou mensagens do telefone do pai para fingir que ele ainda estava vivo. O corpo só foi encontrado um mês depois, quando a namorada de Spiller, o pai de Robinson, Glennis, disse à polícia que o homem havia desaparecido, pois não respondia mais às suas mensagens de texto. Após a denúncia de Glennis, a namorada de Spiller, os policiais resolveram ir até o apartamento e notaram um cheiro muito forte que chegava até o corredor. E até mesmo no corredor, eles encontraram várias moscas. Quando os policiais entraram, eles simplesmente ficaram chocados com o que viram. O corpo de Spiller estava totalmente desmembrado nas caixas, uma pilha de caixas, e logo acima dessa pilha havia uma televisão. A cabeça de Spiller havia sido removida e colocada em outra caixa, em um armário no quarto. Robinson pegou pelo menos cerca de $31.000 que pertenciam ao seu pai e foi para Glasgow, onde gastou cerca de 1.200 só em comidas, bebidas e prostitutas. E esse homem, ele era tão maquiavélico que ele continuou viajando, se divertindo, comendo e mandando mensagens de textos com o celular do pai, como se o pai ainda estivesse vivo. Então, é uma coisa que pareceu bem premeditada, mesmo que ele diga que foi uma crise que ele teve naquele momento, mas que ele simplesmente viveu muito bem com isso e ainda continuou se passando pelo próprio pai. O promotor do caso ainda disse que uma nota escrita 2 anos antes da morte havia provas de que Robinson devia cerca de $145.800 ao pai. Spiller havia emprestado dinheiro ao filho para uma viagem à Tailândia. Apesar desse crime bárbaro, frio, o processo ainda não foi finalizado, ou seja, Robinson encontra-se preso, porém ainda não está com o julgamento final. E é isso, pessoal. Esse aí foi nosso caso, nosso primeiro caso do serial crimes. Eu espero que vocês tenham tido interesse. Gostado não é a palavra correta. Acho que não dá muito bem para gostar desse tipo de situações, mas que vocês tenham tido um interesse bacana aí, tá bom? Fico por aqui, me despeço, já pedindo para que venham novamente me visitar para que vocês ouçam os novos casos. Obrigada a todos.